boa tarde. Estamos de volta, Mundial, e você chegando para te fazer companhia nesta tarde. Tarde gostosa aqui em São Paulo. A gente tem um bate-papo incrível aqui hoje. É uma entrevista musical. Musical. Com certeza. Muito bem-vindo, Cláudio Lins. Boa tarde. Boa tarde, Samira. Boa tarde a todos os ouvintes e quem está nos assistindo. É sempre um prazer vir aqui para bater um papo contigo. É muito bom. O Cláudio tem essa energia. Você precisa fazer rádio, Cláudio. Preciso. Né? Vamos conversar depois. Você já passou por todos os veículos, falta o rádio. Falta rádio. E eu vou te dizer, eu adoro essa coisa do ao vivo do rádio. Ai, que bom que você está aqui. Tem uma energia do ao vivo, exato, sabe? Que tem que funcionar. E se não der certo, não deu certo, mas dá certo, sabe? E é na hora, é improviso. Eu adoro. E a coisa rola. É porque eu sou de teatro, gente. Teatro é assim, show, palco é assim também. Não é? Você começou no teatro? Comecei ou no teatro. No teatro. Ele vai contar essa historinha Vou gente. contar tudo. Ator, cantor, produtor, diretor, empreendedor. Cozinho mais ou menos. Um artista completo. Cozinha mais ou menos. É um artista. E o artista no Brasil, né? Atua em várias áreas, com várias performances, em várias categorias. E você está aqui como cantor, ator e gerenciando a própria carreira. Dentro do possível, a gente vai levando. Ator, cantor, compositor também. Compositor. Gente, amanhã, ele tá em cartaz há um tempão, já passou por aqui, né? Sim. Atualmente é Chico Teatro, tá em São Paulo, amanhã e depois a gente vai falar do Chico Teatro. Isso. É Chico Buarque no teatro. Isso. Mas Amor por Anexins também, de vez em quando fica Amor em cartaz. por Anexins vai e volta também, né? Arthur de Azevedo, direção do Elias Andreato, com a Mariana Galindo, uma delícia de espetáculo. Tá aí participando também de alguns musicais. A gente vai falar, a gente tem tempo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Você que está nos acompanhando em 95,7 FM, 660 AM, também 83.1 FM, FM estendida. O AM está migrando para o FM, então a gente está aqui nos 83.1 também. Rádios mais modernos tem, os mais antigos não. Aplicativo, site da Vibe Mundial e no YouTube estamos ao vivo. Pode mandar mensagem, depois a gente encaminha aí para o Cláudio mandar um beijo para vocês. Maravilha. É só clicar no assistir ao vivo no site, você vai direto para o nosso YouTube, porque você tem compromisso também sexta ou sábado no Chico Teatro. Isso, aqui no Fino da Bossa, que é aqui que é uma casinha gracinha, só de música boa, ali perto do Lago da Batata. Ali em Pinheiros. Você vê que eu já sou quase um paulistano, né? Você é carioca, né? Eu sou carioca, mas tô quase... Tá quase já paulistano. Conheço tudo. Mas você é da casa. Para, né? E agora, tá aí, gente, eu já vou falar no começo, já vai pesquisando e ouvindo a rádio. Pelo Simpla, você já acha informações sobre Chico Teatro. Isso. Mas continua ouvindo a gente, porque é importante. Claro. Qual que é a sua ligação com Chico Buarque? Você sabe que, se eu for muito no passado, na minha infância ainda, tem uma hora que a gente começa a ter consciência das coisas. E eu tenho uma lembrança é muito pueril essa lembrança, de estar no carro dos meus pais, indo para o colégio, voltando do colégio, isso aí eu já não vou me lembrar. E de ouvir uma música do Chico Buarque no carro e pela primeira vez ter essa consciência de que era uma música que eu conhecia. Ai, que legal. Olha só isso. Não me lembro qual era a música, realmente, mas eu tenho essa nítida lembrança de ser alguma coisa do Chico Buarque, que provavelmente já tinha tocado na minha casa, meus pais já tinham ouvido e tal, apesar de eu ter um Ivan Lins em casa. Tem um Ivan Lins em casa, deve ter ligação com o Chico também. Não, mas assim, eu poderia ter essa história com uma música do meu pai, mas curiosamente é com a música do Chico. Olha que coisa incrível isso. E aí, anos depois, quando eu me torno ator e vou para essa área de musicais, um dos primeiros musicais que eu faço, já na minha carreira adulta, porque eu começo a fazer teatro ainda criança, né, mas na minha carreira adulta é exatamente Ópera do Malandro. E ali começa a minha relação com essa música que o Chico faz.
que combina tanto com o teatro. Exatamente. É curioso isso, né? Olhar para a obra do Chico. E de que forma que Chico Buarque o Chico Teatro, como que é conduzido esse espetáculo? Eu faço... Ele é quase uma aula de Chico Buarque. É legal isso, o né? O que é legal, mas é claro, sem ficar chato, logicamente, né? Onde eu vou cronologicamente falando das obras do Chico Buarque para teatro, como ele se dedicou. Ele começa em 1965, quando ele ousa musicar o poema do João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina. E a partir dali, ele tem um envolvimento com o teatro, ele se casa com uma atriz, né, a Marieta Severo, com quem ele fica casado durante 30, 40 anos. Então, ele é naturalmente levado para o teatro. Ao mesmo tempo, a gente vive uma época de ditadura, então a gente também tem um teatro muito pungente, né, muito forte, muito comunicativo do momento em que a gente está vivendo ali no período da ditadura militar. E o Chico muito envolvido com isso, né? Tanto que muitas das peças dele são peças políticas, né? É Roda Viva, é Calabar, é Gota d'Água, né? São peças que falam muito, que têm um viés muito social sempre, né? Mas também um viés político muito forte. É só analisar a música, né? Exatamente. Analisa a música, tudo dito de forma muito subliminar, mas que a gente entende. Exatamente. E aí eu vou falando dessas peças, contando muito rapidamente sobre o que são essas peças e brincando com as personagens, logicamente. Aí né? Entra o ator também. Você canta, porque você tem essa habilidade. Sim. E nesse meio caminho você atua. Eu atuo de uma maneira também muito sutil, também não vou botar uma peruca e Cláudio. É o Cláudio, mas com aquela energia do Chico e das personagens, né? Com a energia das personagens. Personagens que são chamadas pelas músicas. São chamadas pelas músicas. Que legal isso, hein? E você tá sozinho no palco? Eu tô com um pianista. Ai, que chique, o Amador Longini Júnior, um pianista aqui de São Paulo. Meu diretor musical e meu pianista é o Herbert Souza, que é do Rio, mas ele não pôde vir dessa vez para São Paulo, então angariamos o Amador Longini, um pianista maravilhoso. Que a musicalidade faz parte, né? Já que está cantando também, ter um bom fundo musical é interessante. Quem produziu a peça? Você falou agora da produção, mas a ideia surgiu de que forma? Sim. Como que foi essa montagem? Começou por você? Foi uma encomenda. Foi uma encomenda. Durante a pandemia, ali na segunda metade de 2020, teve um momento ali que a coisa meio que deu uma melhorada, começou a abrir um pouquinho. E tem um teatro no Rio de Janeiro, que é o Teatro Prudential, que é o antigo Teatro Adolfo Bloch, no prédio da extinta TV Manchete, que é um teatro projetado pelo Oscar Niemeyer. E como muitos dos teatros do Niemeyer, o palco abre atrás e dá para uma área aberta. Ai, que lindo. Como é o teatro no Ibirapuera. O teatro do Ibirapuera também é assim. Você pode fazer o show para o teatro, mas também você pode fazer o show para o lado de fora. E esse teatro tem essa particularidade. E os administradores do teatro tiveram a ideia, ali no momento de pandemia, de abrir esse palco e fazer o show para o lado de fora, ao ar livre, que era mais seguro. Sim. Né? E encomendaram uma série de shows para vários artistas relacionados ao teatro musical. E quando eles me propuseram, na hora eu falei, bom, é Chico Buarque, o nosso maior compositor de teatro musical, depois do período do teatro de revista, né? Que aí ele concorreria com Chiquinha Gonzaga, né? Com vários outros lá. Mas o nosso grande compositor do teatro contemporâneo é o Chico Buarque. E é curioso você trazer essa informação, porque para a maioria das pessoas acha que o teatro musical brasileiro começou agora.
você vê. Começou com esses grandes espetáculos importados, né? Com belos textos, Você participou, né? Sim, Você participa de sim, alguns sim. recentemente, Sim, Bonnie and fiz Clyde, Bonnie and né? Clyde recentemente, exatamente. E é um espetáculo, mas muitas pessoas acreditam que o teatro musical começou ali, tá aqui, tá recente, é novinho no Brasil. Não. E você traz uma história incrível Não, de um cantor e compositor super consagrado no país. Não, a gente tem uma tradição de teatro musical que, historicamente, o teatro musical no Brasil estreou antes da Broadway. Ó, que legal. Olha só, a primeira montagem brasileira de um teatro musical, estamos falando do teatro de revista ainda do século XIX, por uma diferença de pouquíssimos anos, 1 ou 2 anos, uma coisa muito pequena, estreou historicamente antes do primeiro musical americano. Olha só que incrível. O que acontece é que, historicamente, a gente ficou muito preso na linguagem do teatro de revista durante até a década de 40, praticamente, 50, enquanto que o teatro musical americano ele foi para esse lugar de contar histórias mesmo, de desenvolver uma dramaturgia, e eles desenvolveram um outro tipo de musical, diferente da gente. Que é gigante, né? Que é gigante. Mas a gente tem essa tradição de teatro musical, sim, né? E quando a gente volta no tempo até os anos 60, 70, a gente vai ver muita coisa de teatro musical, muita coisa de Gianfrancesco Guarnieri, né? A Arena Conta Zumbi, por exemplo, né? Com músicas do Lobo. Né? Então, assim, a gente tem um teatro musical muito forte que ganhou um peso e uma evidência muito grande depois da Lei Rouanet. Porque o teatro musical ele é um teatro que exige um investimento muito grande. Porque você geralmente tem um elenco grande, você pode fazer um teatro musical pequeno. É isso que é gigante, mas você né? tem um elenco grande, você tem uma carga de trabalho muito grande, você tem uma carga técnica também muito grande, porque é som, é microfone, né? Não é 2 caixinhas que vão fazer ali a trilha sonora. Você tem, então é um aparato muito caro e a gente tinha poucas possibilidades de lidar com esse aparato até o advento da Lei Rouanet. Porque tudo é muito caro. O brasileiro é muito criativo, mas tudo é muito caro. Tudo é muito caro. E a Lei Rouanet, as leis de incentivo fiscal, possibilitaram grandes montagens no Brasil, o que não era possível, anteriormente não era possível. E os artistas passaram a ter espaço e produzir coisas, né, espetáculos diferenciados. Sim. E atrair um grande público que talvez nem ia ao teatro. Exatamente. Mesmo sendo ingresso caro. Se bem que quando você tem algum projeto de Lei Rouanet, você tem um ingresso caro, mas você tem a contrapartida, né? É a contrapartida gratuita, você tem ONG, você tem uma cota de ingressos mais baratos, populares. Que legal saber disso. Porque muita gente fala da Lei Rouanet e das leis de incentivo fiscal de uma maneira pejorativa, mas a gente vê que realmente falta muito conhecimento a respeito disso. É muito bom. Toma sua água. Toma sua água que está falando. E me conta uma coisa. Você é muito versátil como artista, né? Você já disse que o teatro começou mais cedo na tua vida. A música, ela entrou naquele momento de você querer também ter diferenciais para poder subir no palco? É difícil. Ou foi papai mesmo? Eu já fazia aula, né? Eu sempre fiz aula de piano quando criança, mesmo antes de fazer teatro e tal. Mas é aquela coisa, quando o bichinho do teatro mordeu, aí pegou. É que nem o microfone. Tem muita gente que fala, olha, quando eu nem esse microfone, ninguém quer largar. Pois é. Mas eu nunca deixei de ter música na minha vida. Mesmo fazendo teatro. E quando eu comecei minha carreira, a coisa do teatro musical, essa fase mais mais endinheirada, digamos assim, do teatro musical, ela ainda estava começando. E eu fiz muito teatro que não teatro musical. E faço, né? Fiz televisão. E televisão, então televisão quase não canta nada. O que é uma pena, né? Uma dramaturgia musical. Quando eu era garoto, eu me lembro daqueles programas da Globo
infantis, super musicais, Plunt, Plact, Zum. Que delícia! Nossa, né? Aqueles musicais do Vinícius de Moraes. Isso, né? Arca de Noé. Arca de Noé. Nossa, aquilo fez minha cabeça. E a gente tem criança. nomes incríveis, né? O Saltimbancos. Saltimbancos. Você falou do né? Ópera de o Saltimbancos, né? Que não é composição do Chico, mas a versão brasileira é do Chico. É, né? Não é? É do Chico. É exatamente. Muito interessante a gente olhar para esse teatro, que até o teatro infantil pode trazer muito essa carga, né? Sim. Da música também, para poder atrair a atenção das crianças. Com certeza, e o teatro infantil é sensacional. Quem é pai e mãe, eu sou, sabe como é que é. Levar uma criança no teatro musical infantil faz toda a diferença. Quando tem música, quando não tem música, faz toda a diferença. Não é? O que você canta no espetáculo? Esse não é infantil, gente. Esse não é infantil. Não é infantil. Pode. Não tem nenhuma. Não tem nada, restrição, não né? tem restrição, mas obviamente estamos falando de um espetáculo à noite. Numa casa noturna, não é exatamente. O tio vai querer chamar, se chorar, vai querer chamar para dar colo. Olha, o que eu canto? Eu canto muitos clássicos, né? Só de Ópera do Malandro tem Homenagem ao Malandro, tem A Volta do Malandro, né? Eis o malandro na praça outra vez. Tem Folhetim, né? Se acaso me quiseres, sou dessas mulheres que só dizem sim. Eu diria que a Ópera do Malandro é a mais contemplada do espetáculo, porque realmente é um marco na carreira do Chico e ele ali produziu muitos sucessos. E as músicas, só de você cantar, bate aqui no ouvido, até com outras vozes. Sim. Então todo mundo conhece. Sim, são músicas que foram gravadas e regravadas, né? No bloco da Ópera do Malandro, eu canto uma música, por exemplo, pouco conhecida do Chico. É uma música chamada Viver de Amor, que quem canta no espetáculo é a personagem da Vitória Régia, que é a dona do prostíbulo, e quem interpretava nessa montagem que eu participei em 2003, exatamente. Quem fazia essa personagem era a minha mãe, Lucinha Lins. Exatamente. Então eu aproveito e ainda faço uma homenagem à minha mãe nessa parte do espetáculo, porque ela arrasava. Mas arrasava. Um dos trabalhos mais significativos da carreira dela, sem dúvida nenhuma. Que privilégio, né? Que privilégio, né? Né? E ainda posso chamar de mãe, né? Pode chamar de mãe, é um privilégio. Um beijo pra ela, né? Se não tá ouvindo agora, uma hora ela vai ver essa mensagem. Com certeza. Porque é tão gostoso, né? Quando você faz um trabalho e você ainda pode homenagear. Exatamente. Né? Em vida. Em vida. Olha que lindo, não é? E dentro dos seus trabalhos, acho que acontece muito isso, né? De trazer uma memória afetiva e você lembrar de alguém que passou pela tua vida, independente de pai e mãe, né? É inevitável isso, né? Isso é inevitável. A gente leva para o palco, quer dizer, tem muito de pesquisa, obviamente, né? Eu sentei para fazer esse roteiro do Chico Teatro, eu fui pesquisar. Você que fez o roteiro. Eu fiz o roteiro. É claro que eu fui pesquisar, tem muita coisa que a gente lembra, mas na hora de organizar, você tem que parar, pesquisar. Tem uma ordem cronológica. Descobrir coisas. Por exemplo, tem músicas do Calabar, por exemplo. Calabar é um texto até meio obscuro do Chico, do Chico e do Rui Guerra. Sofreu uma censura brutal assim, na época da montagem. Só foi montado nos anos 80 e tal. Inclusive o Rui Guerra anunciou que ele vai fazer uma adaptação para cinema de Calabar. Que lindo! Que eu achei muito legal, Convido o Cláudio. Pois é. Rui. Tá aqui. Oi, Rui. Tá aqui, Oi, Rui. disponível no mercado. Não para fazer o Calabar. Não. Calabar era um homem negro, mas tem lá uns portugueses, uns europeus. Combina. Combina com um tipo físico. Mas o Calabar, por exemplo, tem clássicos que foram gravados e regravados por outros artistas que você já não lembra mais que aquilo ali foi feito para uma peça de teatro. Então, por exemplo, tem Quero ficar no teu corpo feito tatuagem, que é para te dar coragem para seguir viagem. Quando a noite vem. Isso foi gravado por um monte de gente. Outro sucesso, que era um sucesso até da minha infância, foi um sucesso do Ney Matogrosso, que é Não existe pecado do lado de baixo do Equador.
Vamos fazer um pecado rasgado, suado, a todo vapor. Essa energia que vai pro palco, gente. É isso que vai pro palco. E como foi rica essa época, né? Muito. Musicalmente falando. Muito rica, né? Muito rica. Que privilégio nós temos aqui no Brasil. Grandes artistas, grandes composições. Ah, sim, né? Não é? Só de eu ver você cantar, a gente conhece. São músicas que ainda estão sendo proliferadas, a gente tem contato. E foi muito rico, porque tem muito da história por trás. Sim, sim. Essas músicas, a gente pode olhar ali que da Bossa Nova até os anos 90, digamos assim, né? Mais ou menos. A gente ainda tinha um mercado fonográfico onde a boa música era valorizada, né? Você vai vendo que a gente vai chegando no final dos anos 90, entrando nos anos 2000, e o mercado muda muito. Verdade. Muda muito. Tanto que a última peça que o Chico compõe, junto já com o Edu Lobo, né? Porque a fase final do Chico para teatro já é ele com o Edu Lobo. Nada, um compositorzinho, né? Sim. O Edu Lobo, Uma gente. coisinha. Que né? Oxe. Apaixonante. Oxe. E que é o Cambaio, que é um espetáculo de 97, se não me engano. Não, perdão, já é 2001. É um espetáculo de 2001 do João Falcão. E o Cambaio, você já não vai achar nenhuma música conhecida. Porque dificilmente aquelas músicas já tocariam nas rádios. Por causa da época. Porque já tem o espaço para boa música na mídia, de modo geral, já era muito pequeno. Foi a época que começou a entrar o jabuquelê. Jabaculê, né? Paga o jabá, né? O jabá. Infelizmente, a gente teve essa época, mas como é lindo a gente olhar para o que a gente tem disponível no mercado e tem gente ainda fazendo boa música. E era uma época onde nós ouvíamos muito rádio, comprávamos disco e líamos os encartes. Sim. Não é? Isso também mudou muito, Mudou né? muito. A maneira como a gente consome música. Hoje, música é uma coisa que tá... É música. Você pode pegar em qualquer lugar, né? Ela perdeu valor. Ela perdeu valor econômico, financeiro, porque hoje em dia você não compra mais a música, né? Você ouve de graça. E, consequentemente, ela ficou muito acessível. Você pode ouvir qualquer música a qualquer hora, em qualquer lugar. É verdade. E isso desvalorizou a música, porque Com certeza. Não tem mais... Eu me lembro da época, gente, eu falo isso muito pro meu filho. Meu filho, você não sabe o que era ouvir música na minha época. O prazer que era você guardar dinheiro para comprar aquele disco no final do mês, aquele disco que você quer tanto, e botar aquele disco e ouvir ele inteiro. E a gente se envolvia lendo, com aquela arte. Se envolvia. Era a capa, eram as letras, eram os músicos, os produtores, quem foi que fez aquilo, nossa, que solo lindo, quem é que está tocando hoje em dia? E tinha tudo detalhado nos encartes, a gente não perdia essas informações. Exatamente. Você está com um single nas plataformas. Eu tô com um single. Qual que é? Fala aí. Vamos aproveitar, gente, é músico no Brasil. Isso, claro, chama-se Entrar na Dança. É um single que você lançou? É um single que eu lancei. Tá. Eu compus essa música com o João Fênix, que é um cantor e compositor maravilhoso. E essa música ele gravou, isso já há alguns anos atrás. E um dia, durante a pandemia, eu peguei essa música, não sei o que, que legal, fiz um negócio bacana. Eu estava produzindo um festival online chamado Ziriguidum. Era Ziriguidum em casa, era um festival exatamente para as pessoas ficarem em casa. E fiz um videoclipe dessa música pro Ziriguidum. Fiz no Galeria Café, que é uma balada que eu sou sócio aqui em São Paulo. Daqui a pouco a gente pode falar do Galeria Café, que é muito legal. E achei que ficou tão legal, que aí, recentemente, assim, no final do ano passado, eu falei, quer saber, eu vou dar uma guaribada nesse material e vou lançar. E lancei. Entrar na Dança. Chama-se Entrar na Dança. Canta um pedacinho.
Quando descomplico o meu olhar, eu faço fé, eu viro bicho, eu viro um par. A letra agora bonita, escapou, né? mas é muito bonita a música. Bonito. Muito bonita, muito bonita. Se eu digitar nas plataformas Cláudio Lins, eu tenho um acervo? Vai ter. Tenho 2 discos gravados, fora as participações aqui e ali. A primeira música que aparece, inclusive, é uma gravação minha no espetáculo do disco original do Ópera do Malandro. Olha que Quer dizer, show. essa montagem de 2003, porque a montagem original é de 1978. É verdade. Você está em cartaz, né? Você está circulando o Brasil também desde 2020 com esse trabalho. Com esse show. Com esse e teatro. com outros. Ele não para, estava na TV outro dia. Isso. E assim a vida segue. E assim a vida segue. Você tem novos projetos? Eu tô com um single prontíssimo para sair, um single novo também. Ele vai vir aqui falar. Com É certeza. gostoso bater papo com o Cláudio. Com clipe, videoclipe, tudo super legal. Esse tem tudo a ver com o que a gente está vivendo aqui. Olha Chama-se lá. Diz a Verdade. Diz a verdade. E depois que acalmar tudo isso, essas músicas todas do Chico Teatro, talvez chegue também à nossa disposição. Quem sabe? Quem sabe? Por enquanto tem que ir lá. Vamos convidar o público? Vamos, gente. Amanhã, sexta-feira, dia 18, sábado 19, às 8h30 da noite, no Fino da Bossa, em Pinheiros. Fino da Bossa, em Pinheiros, é na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 473, em Pinheiros. Isso. Acesso Simpla agora também, você já consegue obter informações. O Instagram... Lins Cláudio. Lins Cláudio, quem quiser, lá tem todas as informações Tem também. no Lins Cláudio, inclusive o link para o Fino da Bossa, Isso. que é aqui em São Paulo, então 18 e 19 às 20h30. Isso. Olha que horário legal. Mas fala do Galeria Café? Claro. Eu deixo. Claro, Galeria Café. Galeria Café é uma casa que existe há 25 anos no Rio de Janeiro. Minha mulher é sócia fundadora, eu entrei de sócio dela posteriormente. E a gente abriu esse Galeria Café, que é uma casa de diversidade, de acolhimento da diversidade, sempre foi, desde o início. E é balada, é restaurante, é galeria de arte. A gente tem lá shows também. A gente está na Praça Benedito Calixto, então a gente ainda faz um bazar junto com a feirinha da praça. Que legal. No sábado. É um programão ir almoçar lá no sábado. E de noite é uma balada para todos os gostos. Gente, vale a pena conhecer, galera. Vale, Quem sabe sim. não encontra o Cláudio Lins lá, qualquer tô hora bastante. Tá lá bastante. Obrigada, Cláudio. Obrigado, Samira. Sucesso pra você. Obrigado. Esses 2 dias vão ser incríveis lá. Incríveis. Depois ele coloca todo o calendário, a agenda, né? Com Da onde certeza. que vai circular, como que vai. E ele tá aí com muitas atividades. Obrigada, viu? Obrigado. Sucesso pra você. Obrigado. Mundial e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouco, tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo, até lá.